Via Justiça de hoje discute a segurança do sistema financeiro do Brasil e sua evolução nas últimas décadas. Quais foram os reflexos da vida do cidadão brasileiro? Nossos convidados, o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, juiz Bruno Terra Dias, e a gerente de investimento Liliane Soraya Pereira, que atua há mais de 25 anos no mercado financeiro. O Via Justiça está começando. Vamos começar falando sobre a contextualização histórica do mercado financeiro do Brasil. Doutor Bruno, o sistema financeiro nacional nos anos 80 e 90 atuava da mesma forma que atua hoje? Bem, Carlos, houve muita mudança nesse período, mas nós podemos recuar um pouquinho mais. Pega da reforma bancária de 1965. Desde o período do milagre econômico brasileiro, muita coisa mudou. Nós vimos as agências que tinham 100 funcionários, hoje tem 20, 25. Nós vimos a informatização intensiva do sistema financeiro, mas nós vimos, a partir de meados dos anos 90, uma mudança muito importante em termos de segurança, transparência e normatização do sistema financeiro, o que permitiu ao Brasil uma situação de destaque internacional na atualidade. Antes disso, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, sim, um regime mais frouxo, vamos dizer assim, para criar casas bancárias e para atuar como gerentes e diretores de casas bancárias. Por quê? Porque o regime não tinha tanta transparência. E basta lembrar os casos de bancos ou caixas econômicas estaduais que quebraram, e bancos privados, até bancos grandes, como foi o caso do Banco Nacional. Havia uma situação que foi alardeada de fraude de mais de 9 anos que não era descoberta, até o banco quebrar. E o que acontecia nessa época? Acontecia o seguinte: o poupador, ou aquele que tinha sua conta corrente, o investidor, quem tinha dinheiro no banco, ficava com o prejuízo do banco. Não havia segurança para ninguém. Perdia-se o dinheiro com a quebra do banco. E olha só, todo mundo que tem dinheiro no banco, até mesmo o correntista que deixa um dinheirinho ali por 2, 3 dias, porque vai fazer um pagamento de uma conta, qualquer coisa assim, todo mundo participa do sistema financeiro. Naquela época, havia, então, a socialização do prejuízo pela malversação do dinheiro depositado. Hoje, isso já não acontece. E todos nós devemos compreender que somos partícipes do mercado financeiro. E quando a gente diz investidor, nós não estamos falando só de Warren Buffett. Nós estamos falando de quem tem uma conta de poupança de R$1.000. Tudo isso entra no mercado financeiro e hoje um sistema normatizado, seguro, transparente, com grande controle é que permite que tenhamos um mercado saudável e que traga confiança interna e internacional ao Brasil. Doutora Liliane, por que o sistema financeiro brasileiro é considerado hoje o mais seguro do mundo? O sistema financeiro brasileiro, ele é considerado o mais sólido do mundo porque, ao contrário de outros países, desde 1995 o Brasil vem adotando medidas para aumentar e garantir a segurança do sistema. Agora, eu gostaria que a senhora citasse algumas dessas medidas. Sim. Nós tivemos ainda em meados de 95 o programa chamado ProER dos bancos, onde foram saneados um dos 3 maiores bancos da época, o Banco Nacional, Banco Econômico e Bamerindos, visando única e exclusivamente a proteção dos depositantes. Né? Foi uma medida, na época, até muito criticada, porque foi usado dinheiro federal, né? Recurso do governo, mas que evitou um mal muito maior por um custo que hoje a gente tem consciência que foi baixo, pelo que poderia ter sido causado. Doutor Bruno, qual seria a comparação entre o sistema financeiro do Brasil e dos Estados Unidos, tendo em vista a crise econômica ocorrida em 2008? Nós podemos ver, até pelas próprias constituições, que as ideologias são diferentes. Lá é a chamada terra das oportunidades. O empreendedor tem todas as facilidades para isso. Se formos falar especificamente de bancos, a facilidade de montar uma casa bancária lá é muito maior do que aqui. Mas isso também tem consequências. Lá existem bancos pequenos, às vezes de uma agência só, né? E que tem correntistas. E olha só, um banco lá nem sempre participa do sistema de compensação. Então pode ocorrer situação que no Brasil seria impensável, de você receber um cheque de um banco
que é lá, vamos supor, de Ibirité, com única agência em Ibirité, que não participa do sistema de compensação, você tem que ir lá na agência do banco fazer o saque na boca do caixa. Isso aqui seria impensável. O sistema de compensação lá é bastante diferente do daqui. Aqui, se passar mais de 5 dias sem a compensação, todo mundo reclama. Lá existem hipóteses em que a compensação pode demorar 30 até 60 dias, o que é bastante diferente da nossa realidade. Agora, na perspectiva da crise de 2008, nós vamos ver que a regulação do nosso sistema financeiro é exemplar. Por quê? Porque nós temos a chamada alavancagem, ou seja, a possibilidade de emprestar o dinheiro que tem no banco. Aqui no Brasil, a normatização não se pode fazer alavancagem superior a 11 vezes o patrimônio líquido do banco, para assegurar a sua capacidade de cumprimento das suas obrigações. O que aconteceu com os grandes bancos americanos? Fizeram a alavancagem de até 60 vezes o patrimônio líquido. Se tivessem feito lá o que se praticou aqui, não teria acontecido. E nós só não sofremos consequências maiores, como outros mercados, porque cumprimos o nosso dever de casa. Doutora Liliane, que tipo de política monetária o Brasil usou naquele momento para minimizar os efeitos do país? Olha, o Banco Central ele adota uma política muito rígida com relação aos depósitos compulsórios. São valores que são retirados dos bancos e que são retidos pelo Banco Central para serem usados em momentos de crise. Então, uma política monetária muito usual e que tem um efeito muito rápido é exatamente a retirada do recurso do mercado através do depósito compulsório. Né? Então, o governo, quando ele vê que existe um excesso de liquidez, ele aumenta o compulsório tirando recursos do mercado. E quando ele vê que esse sistema já voltou ao normal, ele afrouxa um pouco isso, né? Quando essa liquidez já não é tanto assim. E isso foi muito importante porque na crise de 2008, o Banco Central liberou muitos bilhões de compulsório dos grandes bancos, indicando que esses bancos irrigassem o sistema, a rede bancária, para que voltasse a ter recursos suficientes, que a gente passasse com tranquilidade por aquela crise momentânea de crédito que se instalou. Né? Mas eu acho muito importante ainda, Carlos, voltando um pouco à questão das medidas que o Banco Central toma, eu falei um pouco do PROER, dos bancos particulares, existiram também intervenções em bancos estaduais, né, onde foi tirado o controle acionário de alguns bancos estaduais, que a gente sabe que eram tinham muitos problemas na época, até mesmo problemas de fraudes e outras coisas mais naquela época, né, no passado. E outra medida muito importante nessa época, que vale a pena salientar, é que exatamente pelo fato do PROER não ter sido aceito por ter sido usado dinheiro do governo, foi criado o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade civil, ela é controlada pelo Banco Central e ela tem como função arrecadar recursos dos bancos, é um percentual dos depósitos a prazo dos bancos que é colocado no Fundo Garantidor de Crédito, que funciona mais ou menos como um seguro do sistema financeiro. Então, isso permite que um percentual do valor depositado por todos os investidores, né, de depósito a prazo, ele seja coberto no caso de insucesso de um banco. Tá? Fora isso, nós tivemos ainda uma medida muito importante que vem para exemplificar o que o Dr. Bruno acabou de dizer, que foi a criação do sistema de pagamento brasileiro. Esse é o mais perfeito, é um sistema assim, exemplar mesmo, porque ele permitiu que, através de um sistema online, tá, seja possível hoje que se faça transferência de recursos, tanto entre clientes quanto entre os bancos, online, no mesmo momento, não ser necessário mais aquela questão de esperar o DOC, como a gente fazia antigamente, não tinha como fazer esse tipo de recurso. E isso é muito interessante, porque o Banco Central, ele controla em real time todos os caixas, porque todos os bancos, eles têm uma conta reserva no Banco Central. E essas retiradas para essas remessas, elas são feitas desse recurso que lá é mantido. O Vê Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.